Vamos lá. Tu não tens ideias da tremenda liberação e da profunda paz que vem de te encontrares contigo mesmo e com teus irmãos totalmente sem julgamento. Quando reconheceres o que és e o que são, compreenderás que qualquer forma de julgá-los precisamente porque o estás julgando. Toda incerteza vem de acreditares que tu estás sob a coerção do julgamento. Não precisas do julgamento para organizar a tua vida. E certamente não precisa dele para organizar a ti mesmo. Na presença do conhecimento, todo julgamento é automaticamente suspenso. E esse é o processo que permite que o reconhecimento substitua a percepção. Tu estás muito amedrontado com todas as coisas que tens percebido, mas tens te recusado a aceitar. Acreditas que por teres te recusado a aceitá-las, perdestes o controle sobre elas. É por essa razão que às vezes em pesadelos ou em disfarces agradáveis, naqueles que parecem ser os teus sonhos mais felizes, nada do que te recusaste a aceitar pode ser trazido à consciência. Não é perigoso em si, mas tens feito com que pareça perigoso para ti. Cansado é porque julgaste a ti mesmo como se fosse capaz de estar cansado. Quando ris de alguém é porque julgaste esse alguém indigno. Quando ris de ti mesmo, necessariamente ris dos outros, nem que seja apenas porque não podes tolerar a ideia de ser mais indigno do que eles. Tudo isso te faz sentir-te cansado, porque é essencialmente desanimador. Tu não és realmente capaz de estar cansado, mas é muito capaz de exaurir a ti mesmo. A tensão do julgamento constante é praticamente intolerável. É curioso que uma capacidade tão debilitante tenha vindo a ser tão profundamente apreciada. No entanto, se desejas ser o autor da realidade, vais insistir em te apegar ao julgamento. Tu também vais considerar o julgamento com medo, acreditando que um dia será usado contra ti. Essa crença só pode existir na medida em que acreditas na eficácia do julgamento como uma arma de defesa à tua própria autoridade. E contraditória. Essa posição insustentável é o resultado do problema da autoridade, que por aceitar o único pensamento inconcebível como sua premissa, só pode produzir ideias que são inconcebíveis. O tema da autoridade é realmente uma questão de autoria. Quando tens um problema de autoridade, é sempre porque acreditas que és o autor de ti mesmo e projetas tua desilusão nos outros. Assim percebes a situação como se os outros estivessem literalmente lutando contigo pela tua autoria. Esse é o erro fundamental de todos aqueles que acreditam que usurparam o poder de Deus. Essa crença é muito assustadora para eles, mas dificilmente abala Deus. Ele está, todavia, ansioso por desfazê-la. Não para punir suas crianças, mas somente porque sabe que ela faz com que sejam infelizes. As criações de Deus é dada a sua verdadeira autoria, mas tu preferes ser anônimo quando escolhes separar-te do teu autor. Estando incerto da tua verdadeira autoria, acreditas que a tua criação foi anônima. Isso te deixa em uma posição em que acreditar que tu criaste a ti mesmo soa significativo. A disputa em torno da autoria deixou tal incerteza em tua mente que ela pode até mesmo duvidar se realmente existe ou não. Somente aqueles que entregaram todo o desejo de rejeitar podem saber que a rejeição de si próprios é impossível. Tu não usurpaste o poder de Deus, mas o perdeste. Afortunadamente, perder alguma coisa não significa que ela se foi.
simplesmente significa que tu não te lembras de onde ela está. A sua existência não depende da tua capacidade de identificá-la, nem mesmo de localizá-la. É possível olhar a realidade sem julgamento e meramente conhecer que ela existe. A paz é uma herança natural do espírito. Cada um é livre para se recusar e aceitar a própria herança, mas não é livre para estabelecer o que é a sua herança. O problema é que todos não podem deixar de decidir é a questão fundamental da autoria. Todo medo vem em última instância e às vezes por meio de estradas muito tortuosas de negação da autoria. A ofensa nunca é feita a Deus, mas só àqueles que o negam. Negar sua autoria é negar a ti mesmo. Essa estranha percepção é o problema da autoridade. Não há ninguém que não se sinta de algum modo aprisionado. Se esse é o resultado do seu próprio livre-arbítrio, ele tem que considerar a sua vontade como não sendo livre, ou ficaria bastante evidente o raciocínio circular dessa posição. A vontade livre tem que conduzir à liberdade. O julgamento sempre aprisiona, porque o julgamento sempre aprisiona, porque sou e aceito a minha própria herança. Lindo. Bebemar fala: para julgar o próximo, olhe para si mesmo e enxergue seus próprios defeitos. Assim que enxergá-los, não terás vontade de encontrar no outro seu próprio defeito. Thaisa Lobo: o julgamento sempre aprisiona. Jana Mello: nós não somos, nós estamos. Nossa mente controla nossos pensamentos e ações. Mas só quem tem controle sobre nossa vida é Deus. Por isso devemos crer e confiar. Deus tem um propósito para tudo e para todos na terra. Quando confiamos nisso, podemos ter a paz. Elissa Ícaro. Ai, gente, não sei. Precisamos dar sempre a sua escolha, mas é a prisioneira das suas conquistas. Jana: Jesus venceu no deserto. Adão fracassou no paraíso. Observe que o problema não está no lugar, mas sim em nossas escolhas, atitudes e palavras. Está exigindo o que é impossível para o homem é possível para Deus. Fé é capaz de operar milagre que a ciência jamais é capaz de desvendar. E nos aceitamos, não temos medo do julgamento além, só temos coisas boas. A Jana: bom dia, todas as crenças são reais para aqueles que acreditam. Se eu creio em Deus, eu sei que são reais, eu devo confiar sobre os propósitos dados por Ele em minha vida.
Ó, quem tá aqui, Ariadne. Oi, Jana. Oi, Bom dia. bom dia. Tudo Eu tô bem? tentando colocar mais gente aqui. Tá. Vamos lá. Tô chamando a galera. Vamos ver se eles mais. O que você quiser falando? Ah, perfeito. Nossa, tô um pouquinho sem Aí, voz, eu desculpa. também tô. Nossa, menina, e é incrível, assim, que eu tava pensando aqui agora, porque assim, eu trabalho de noite, né? Eu chego agora de madrugada e eu não consigo dormir. Eu tô aqui acho que Eu tá vou com fechar eco, aqui algum por enquanto microfone. você fala. Eu tinha visto essa semana a parte do cordeiro, né, que foi falado, e eu lembro disso na minha primeira comunhão, que a gente sempre via na igreja o cordeiro e o leão, né, que foi mencionado essa semana. E o que representa, né? E várias pessoas falaram. Símbolo que remete à pureza, à inocência. E o leão, ao lado do cordeiro, diz que a nossa maior força é a nossa pureza, o nosso coração. Então, o cordeiro, o leão ao lado do cordeiro não é superioridade, não. É porque o cordeiro, ele é mencionado várias vezes na Bíblia como algo puro. Então, a nossa maior força, a nossa maior fortaleza é o nosso coração, né? E eu lembro que eu perguntei isso uma vez pro padre na igreja e ele me falou, eu nunca esqueci. Aí quando mencionou essa semana no livro, eu falei, meu Deus, olha, mencionando aquilo que eu tinha aprendido lá atrás, né? Que é muito importante. Outra coisa que eu achei bem importante também nesse capítulo foi sobre a percepção e o conhecimento, né? Com os olhos de Deus, né? Então é muito difícil a gente falar eu conheço alguém, a gente percebe a pessoa e muitas vezes a percepção ela é equivocada,
né? Por isso que tem a percepção equivocada. Porque às vezes eu percebo a pessoa em um momento, às vezes de fragilidade, um momento que ela não tá legal. Então eu vou falar, aquela pessoa é aquilo. Mas ela não é aquilo, ela estava no momento. Então a percepção fala sobre isso, né? E o conhecimento, ele não é algo imparcial. O conhecimento, ele é pleno, ele é absoluto. O conhecimento é a certeza. Então, quando eu conheço alguém, eu tenho a certeza de quem aquela pessoa é. Que isso é muito importante, né? E quando você ama alguém, você o percebe como é. Por isso que você o conhece. E isso é muito importante. Eu deixei isso até anotado aqui, que eu achei isso muito especial, né? O conhecimento envolve a certeza, porque quando eu conheço a Deus, eu não apenas o percebo, eu posso senti-lo, posso conversar com ele e ter a certeza do amor dele por mim. Então eu conheço a Deus da forma que ele me conhece, mas eu também aprendo a conhecer a Deus, né? Agora, pulando um pouquinho sobre o ego, ele não habita onde o Espírito Santo habita. Né? Então, o ego é seguir contra o Espírito Santo. Eu não posso estar caminhando por um lado e para o outro ao mesmo tempo. Eu tenho que escolher um caminho. Então, o caminho do ego é dar força para a mente e é criar distorções. Né? O ego, ele repele a compreensão. O ego te faz achar que você é acima de todos. O exemplo do cômodo. A gente está com um cômodo, você está lá com um quarto cheio de móveis. Aí você coloca a luz. Quanto mais coisas você tem naquele espaço, menos a luz ela se espalha. Então isso é o nosso medo, é as nossas incertezas, é a nossa raiva. Então quanto a gente está mais cheio disso, menos a luz ela brilha. Então a gente tem que esvaziar o nosso cômodo interior, a gente tem que limpar o nosso coração de tudo aquilo que nos não deixa a luz, né, penetrar. Tanto que Jesus fala, tudo que fazes ao teu semelhante, fazes a Jesus. Em Mateus 25, Jesus fala, porque tive fome e me destes o que comer. Tive sede e me destes o que beber. Era estrangeiro e me hospedastes. Estava sem roupa e me destes o que vestir. Eu adoeci e visitaste-me. Aí o Senhor, quando eu tive com fome, te dei o que comer. Aí ele fala, em verdade eu vos digo, tudo o que fizestes a estes pequeninos está fazendo a mim. Então, tudo de bom que a gente faz ao nosso próximo, a gente está fazendo a Deus. E a mesma coisa, tudo de ruim. Então, não adianta falar, eu ando com Jesus, eu ando no caminho do Senhor e eu tratar o meu próximo diferente. Porque Deus, ele está no nosso coração, ele está nas nossas ações e ele está nas nossas palavras, né? A Bíblia diz que devemos levar cativo todo pensamento a Deus. É urgente que façamos isso. O inimigo tentará assumir o controle da nossa mente por meios ardilosos. No entanto, só a fé... Então, eliminou. Então, a gente não pode permitir que, quando a gente está mal, a gente perder a fé, a esperança. Isso é o que nos faz forte. Então, quanto mais difícil tiver, mais você tem que dobrar o joelho e conversar com Deus.
E a gente não tira esse tempo para Deus. Ai, eu tô cansado. Ai, obrigada, Senhor. Tchau, tô cansado, não vou conversar. A gente não conversa com Deus. A gente tá com o hábito de cochichar com Deus. E a gente precisa criar o hábito de conversar com Deus. De falar para Ele, Senhor, eu tô aqui. Faça na minha vida o que for melhor para mim. Não os meus planos, eu tenho os desejos do meu coração. Mas se for da tua vontade, faça que ele aconteça. Então a gente não pode... A minha mãe sempre fala uma frase, a gente põe e Deus dispõe. Porque se a gente põe sem a permissão dele na nossa vida, pode não dar certo. Então tudo que você tiver desejo no seu coração, você pergunta ao Pai, meu Pai, se isso for para acontecer para mim, se isso for o melhor para mim, que faça dar certo. E se não der certo aquilo, é porque é um livramento, é onde entra o livramento. Que depois que acontece, você fala, ai, foi um livramento, Deus me livrou. Só que na hora, a nossa consciência, a nossa mente tenta nos enganar. E ela fica, a gente tem raiva, a gente tem momentos de raiva, de se questionar a Deus, a vida. Eu lembro de uma situação muito pessoal da minha vida, que eu tive uma prima que ela faleceu com 15 anos, muito nova, ela estava no auge da vida, e eu lembro da força da minha tia, e eu olhando para ela e questionando, eu falei, mas por que tanta gente ruim no mundo, tanta coisa acontecendo, por que Deus levou ela? Ela estava começando a vida, ela estava no início, era uma pessoa tão boa, e ela falou para mim, Deus me deu e Deus tirou. Então, ele me emprestou ela não é minha. Então, nada que a gente tem aqui na Terra é nosso. É concedido por Deus para a nossa vida. Então, tudo que a gente passa de bom ou de ruim é por um propósito. Então, às vezes acontece alguma coisa com você que você vai falar, nossa, isso não era para ter acontecido. Você vai questionar e aí que entra a diferença da gente olhar com amor aquilo. Da gente não questionar a Deus. A gente é muito questionador e a gente quer que as coisas sejam do nosso jeito. A gente tem que falar, Senhor, obrigada. Não foi do meu jeito, mas foi do teu e vai dar certo ali na frente. Quantas vezes no seu caminho, no caminho de vocês passaram por alguma situação que você questionou e que você quis desistir de tudo e que você ficou chateado e que você falou, Deus não está comigo. E depois hoje você olha e você fala, eu sou um milagre. Eu tô aqui porque Deus fez um milagre em minha vida. E às vezes a gente se questiona, será que eu sou tão merecedor disso? Será que eu sou uma pessoa boa o suficiente para isso? E Deus sabe de tudo. Não adianta a gente falar uma coisa se a gente é outra, ou a gente pensa em outra. Ou às vezes a gente faz alguma coisa na emoção, no ego, e dentro do nosso coração a gente está com a verdade. E Deus vê isso. Né? Então, isso é muito, muito importante, a gente ter a confiança em Deus, a gente acreditar e a gente, mesmo diante dos desafios, do inimigo, de tudo que vem de ruim, a gente agradecer e confiar no Pai. Isso é muito importante mesmo, né? Mesmo que o inimigo tente te convencer que você é um fracasso, sem nenhum propósito, pense que Deus te diz ao contrário. Ele te deu a capacidade, ele te deu a força, ele te deu a verdade dele. Então a gente precisa confiar no propósito, no que está destinado para a nossa vida. Isso é muito importante. Então cada vez que eu leio, cada vez que eu vou estudando mais, a gente fica com mais sede, né, da palavra, de conhecer a Deus. E a gente fala, nossa, será que eu conheci o suficiente? E a gente vê que nem a gente se conhece o suficiente. Que a gente está num processo de construção, de evolução, de aprendizado diário, né? Ninguém é tão sábio, né, que não possa aprender e nem tão tolo que não possa ensinar. A Bíblia diz isso, né? E a gente, às vezes, acha que a gente não tem o suficiente, que eu não posso ensinar o meu próximo, mas eu tenho que aprender todo dia, né? Ontem foi o dia das crianças, né? E é muito importante falar disso, porque a gente não pode perder a inocência da criança que tem dentro da gente, né? A criança, ela sempre acredita no melhor, ela sempre tem eu digo que é uma ilusão positiva, né? De confiar, de acreditar que as coisas vão acontecer. E dia de Nossa Senhora também, né? Que eu sou muito devota. Eu ando aqui, eu fiz até uma mensagem essa semana e eu falei assim, eu carrego aqui comigo, próximo do meu coração. Não é porque eu adoro uma imagem, porque eu sei que ela não é uma imagem. Mas eu sei que quando eu carrego aqui próximo do meu coração, é para me lembrar todos os dias da minha fé. E a fé é o que nos move, a gente acreditar
né? A gente confiar, a gente ter a fé e a gente entregar a nossa vida todo instante ao Senhor. Então a gente tem que pedir todo dia, Senhor, que seja feita a tua vontade em minha vida. Eu tô por esse caminho, por esse plano, é o correto? Se não for, me mostra o caminho. E ele mostra. Ele mostra em oração. Então a gente precisa confiar. Ontem você estava falando, Mayara, sobre a questão do DVD e muito me emocionou, né? Do propósito. E a gente sempre acha que quando a gente está em um estágio da nossa vida, a gente tá ali, aí você fala, nossa, eu tô no meu melhor estágio, tá isso acontecendo. Aí depois vem algo que a gente nem consegue acreditar nos planos que Deus tem na nossa vida, né? E é a questão mesmo da metamorfose, da borboleta. E depois de vir a identidade é mostrar isso. A ressignificância, que as coisas elas podem mudar, elas podem sim evoluir, elas podem sim se reconstruir. E você pode fazer o novo e amanhã você falar o que é outro novo e reconstruir novamente. E é esse o propósito, né? E eu acredito ainda que Deus tem mais um propósito esse ano na vida de vocês, né? Que é a questão do Grammy, que eu tenho uma certeza no meu coração, que eu até sonhei com isso. E eu acho que, assim, é fruto de... A gente que tá fã, que a gente é aqui do outro lado, a gente vê... Tem aquele termo, né? Que a gente vê a cachaça que a pessoa bebe, mas não vê o tombo que ela leva. Então, a gente não sabe o quão doloroso é o processo, mas o quanto gratificante é de você olhar e de você falar, eu consegui, eu conquistei, eu cheguei lá, e quanto é difícil, né? O quanto é difícil a vida. A gente que está aqui do outro lado, que a gente acompanha, você tá um dia no sul, outro dia no norte, né? E a gente vê, nossa, que legal, mas a gente não vê a logística, o esforço, a coragem. A coragem que é, às vezes, abdicar da família, do tempo, né? Em propósito de levar o seu amor, o seu trabalho para aquelas pessoas que tanto te amam. E eu sei que você sente o nosso amor aqui do outro lado. Porque é o que alimenta, o amor é o que alimenta. Então, isso é o combustível, né? Isso é o combustível da vida. Então, Deus, ele usa as pessoas sim. E da mesma forma que ele faz esse propósito em nossas vidas, de estar aqui, essa hora, 5h40 da manhã, conversando com você, ele faz o propósito de você estar aí, cansada, longe de casa, longe da sua família, com um DVD pela frente, com tanta coisa linda para fazer, tanta coisa importante, e tá tirando esse tempo para conversar sobre Deus, sobre o amor dele, para levar o amor dele para as pessoas, para fazer as pessoas acreditarem que ele existe. Então, eu queria te parabenizar por isso. Não, é o mais lindo, porque aqui a gente está falando como irmãos. Aqui eu não estou falando com a Mayara, com a Ariadna, desculpa, esqueci seu nome, é Rebeca? Com a Rebeca. Eu não estou falando com a pessoa física, eu estou falando com a pessoa espiritual, com a conexão. Aqui nós somos todos iguais. A gente está no mesmo propósito, na mesma linha. Então, falar sobre Deus, onde mais de um está falando sobre o amor de Deus, ele está ali. É igual você falou, né? É a pessoa física, não é a jurídica, não. Sim, e isso é o mais lindo, é o que conecta a gente levar Deus onde o mundo está tão machucado, a gente está presenciando guerras no mundo, tanta dor, tanto sofrimento, e onde a gente às vezes se questiona, eu estou sofrendo, ai, a minha dor, a sua dor não é maior, não existe, tanto que o livro nesse capítulo fala, não existe a minha verdade, existe a verdade, e a verdade ela é uma só. Não existe a minha, a sua, existe a verdade de Deus. Então Deus tem um propósito para tudo na vida. A gente tem que todos os dias dobrar os nossos joelhos, agradecer e parar de pedir os nossos desejos, porque quando a gente está com Ele, quando a gente está cheia do Espírito Santo, eu lembro da primeira frase, quando eu vi você falando no Space, lá no Twitter, e assim, eu tinha feito o Twitter há 2 dias, eu não sabia nem mexer. E eu vi você lá falando, aí você falou assim, o Espírito Santo é reto, ele é direto. Gente, essa frase, eu fui pro show, fiz até um cartaz. Eu falei, o Espírito Santo é reto.
Eu fiquei até 11, que você fez a live no carro. Eu fiquei até 11 da manhã acordada. Aí eu fui dormir e minha mãe, 1 hora me chamando. Eu falei, não, tô aqui, tô acordada. E ela, você tá bem? Eu tô. Porque a gente fica tão cheia do Espírito Santo que a gente não sente fome, não sente sono, não sente sede, não sente cansaço. Porque Deus tá ali com a gente. Isso é tão importante. Eu falei, não, eu vou nesse propósito. E é aquilo do perceber para conhecer, né? A gente te percebe tanto que a gente termina conhecendo sua rotina, assim, de horário. Tanto que eu tava aqui dormindo, eu falei, ontem a Mayara entrou 7 horas. Aí eu percebi, eu falei, a Mayara terminou o show mais cedo, então ela vai entrar mais cedo. Eu aqui fiquei acordada, eu falei, vou ficar acordada. E eu falo, como é importante a gente perceber, né? Que a gente só conhece o próximo, a gente percebendo ele. Isso é incrível. Obrigada, Jana. Dele. E isso que você tá fazendo é incrível. Então, eu tava lendo um livro esses dias e. Ai, minha cachorra quer subir na cama, gente, peraí. Teve um livro que eu tava lendo que teve uma parte que falava que assim, nenhuma espera que às vezes a gente passa é em vão. A gente está ali porque Deus está preparando alguma coisa, né? E teve uma frase que na verdade me chamou mais atenção ainda, que foi falando que tem um ditado que fala que devagar se vai longe. E eu acredito muito que seja assim igual na fé. Não vai ser de um dia para o outro que a gente vai criar uma comunidade surreal, assim, muito próxima com Deus, mas aos pouquinhos, conversando com ele, não cochichando, como a Jane falou. Que eu leio o livro, mas eu falo, parece que a cobrança alta. O livro ele vai. Esse poder de escolha, Deus deu esse livre-arbítrio pra gente, mas a gente pode falar com as nossas palavras, do nosso jeito, que tá no nosso coração. Se a gente tem dúvida sobre alguma coisa, sobre fazer ou não alguma coisa, a gente pode perguntar para ele, falar, Deus, por que isso não é legal? Por que tem gente que fala que isso não é legal? Ele vai explicar de uma forma para você que você vai entender, tipo, vai te mostrar na sua vida, vai mudar algum sentimento dentro de você, aquilo vai parar de fazer sentido para você, e aí isso vai evoluindo e com o tempo você vai conseguir conversar com ele por horas e horas e horas, e na maior sinceridade. Às vezes eu pensava muito quando eu era mais nova, tipo, ai, Deus falou comigo. Eu ficava esperando ouvir realmente uma voz. Tipo assim, Deus vai falar comigo, vai mandar uma luz aqui e vai falar. Mas às vezes não é isso. Às vezes realmente é só dentro da gente que alguns sentimentos mudam, algumas emoções, o que a gente tá pensando em fazer. E Na verdade, a gente fazer a vontade dele, né? Deixar ele fazer a vontade dele na nossa vida. sim, vai ser a melhor coisa. Né? A gente fica brigando, né? Muito. A gente fica brigando. Né? E não tem amor nenhum. Às vezes pode ser o amor da nossa vida, seja em um relacionamento, seja uma amizade, seja nossos parentes. Não tem nada, nem bens materiais. Eu já tentei muito, tipo assim, me encher de coisa, comprar um monte de coisa para ver se, sei lá, ficava melhor, né? Em momentos assim mais angustiantes, mas não adianta. Tem coisas, tipo assim, o último
espacinho do nosso coração e o mais importante é só Ele que vai ocupar. E esse sentimento só cresce quando a gente resolve realmente seguir os conselhos dele, o que está no Evangelho e de coração mesmo, com honestidade e sinceridade, conversar com ele, sabe? Mostrar quem a gente é e também deixar ele se apresentar. Às vezes a gente pede tanta coisa, um monte de coisa, fala tudo de problema que tem na nossa vida e nem... A necessidade que não existe, né? Na verdade, tem que ficar em paz. Deus sabe tudo. E parar um tempinho pra escutar também ele. Às vezes só ficar em silêncio e falar, Deus, tô aqui. Quando a gente tá muito mal, não tem nem como falar com ele direito, tá com vergonha de expor nosso pecado, fala, Deus, tô aqui. Ele fala, ai, eu tô cansada, vocês viram? Ai, eu tô cansado. Você falando tá cansado, isso é coisa da sua cabeça. Sempre vai valer a pena. Às vezes você acredita que tá cansado. Oi. Tô dormindo não, Paulinha. Tô aqui na lá. Paulinha. Eu posso falar agora, Rebeca? Paulinha, bom dia! Eu acordei uma vez e ela tava malhando. Tá de parabéns, povo, malhando na madrugada. Queria ser que nem vocês. Vai até porque nós não dormimos até agora. Nós não vai dormir não. Nós temos um voo pra pegar. Olha, gente. Ave Maria, não, eu vou falar rápido então pra não atrapalhar esse trem. Tem uns 10, 20 minutos. 10 minutos, vai. Tá, posso falar, Rebeca? Ou vai falar ainda? Ah, tá. Ó, primeira coisa que eu vou dizer é que hoje realmente os anjos acordaram. Que eu falei assim, Senhor, hoje o Senhor vai me acordar, porque eu não tô achando mais essa mulher online. Vou achar. Aí, acordei assim, Mara viu o negócio. Jana. A Jana Mas foi? Aí eu... assim, é sério, o negócio, né? Estudou. A Jana estuda, ela vem, ela anota, ela faz, graças a Deus, ela tá fazendo isso, que ela é a minha mentora, né? Mentora. A Ariadne entra no meio do processo e fala, peraí que eu vou ler aqui, e já fala. Ué, mas é porque, como é que eu ia saber a hora que você ia ficar online? Aí eu tava escutando, eu falei, Jesus, peraí, Jesus vai trazendo a revelação. É engraçado. Mas Dos isso que é anjos, legal, né? tem Cada um uma- com a sua personalidade, com o seu jeito, com a sua ideia, e junta e vira gente aqui, vira nosso grupão. E essa parte aqui, ela não tá nada simples, né? Aí eu tava assim, meu Deus, calma aí que eu tô dormindo. O que é isso mesmo? Tá, obrigada. Aí ainda vem com o meu super casaco aqui, ó, tá vendo? Pra vocês verem que a gente consegue ser sério. A gente vai falar de Deus, mesmo com meus desenhos, mas é isso aí. E outra coisa, é esquisito, a gente começa a ficar conversando todo dia, começa a dar saudade da pessoa, gente. É estranho. Uai, Não, é verdade. eu olhei assim e falei, juro pra você, eu falei assim, eu tô com saudade da Maia e da Paulinha. Aí eu, não, tá esquisito esse trem, esse negócio não pode ficar se apegando de graça, não. Né, mas não é bagunçado assim, não. A gente primeiro tem que conviver pra depois ficar sentindo falta dos outros aí. Aí, tá vendo? Depois Aí, ó. me critica de usar meu É que eu falo pra ela ficar usando. Oxi, mas rapaz, é liberdade. É a liberdade. Não julguei pra não ser julgado. Deixa nossas roupas. Não, é porque... Deixa as nossas roupas. Não, agora eu vou falar sério, peraí. Na equipe, todo mundo na equipe anda de preto, ela vai com o moletom do Snoopy. Tipo... Ô, Paulinha, parabéns. É isso aí, a gente tem que ser original. A gente tem que ser original. Tá bom, Paulinha, deixa a Ariadne aqui interceder aqui. Não desvia o assunto, não, a gente tá aqui no Ó. Mas é bom que também tem, às vezes pode ter a ver com o assunto, né? Vai que é pra ninguém julgar a roupa do outro, deixa a gente com os nossos desenhos. Ó, eu li aqui, e novamente, enquanto vocês estavam aí, enquanto eu estava fazendo download da minha alma, aí estava dizendo o seguinte: o tema da autoridade é realmente uma questão de autoria. Aqui ele fala da disputa, que inclusive, curiosamente, a ciência tem, né? Que fica discutindo que Deus não é um criador. E aqui está afirmando que quando a gente aceita que nós temos um criador, ao invés de competir com ele, lá no 8, ele fala assim: toda vez que tiver criação com C minúsculo, fala de nós. Criação com C maiúsculo, está falando de Deus. E aí ele fala que muitas vezes o homem quer... dentro de nós, lá em Gênesis 1:26, fala que nós somos a imagem e semelhança do Criador. Mas às vezes a gente confunde isso que nos foi dado e tenta ser autor de nós mesmos. A gente acha que nós somos nosso próprio Criador. E aí a gente quer separar de Deus. Só que quando a gente aceita que foi Deus que nos criou, a gente se conecta. A gente às vezes quer competir.
E a autoria aqui não tá falando de nós de uns com os outros, mas da gente com o Senhor. Por isso que tem até o A maiúsculo lá. E aí, você pode às vezes ficar tão doido. Eu falei outra palavra aqui, ele tá falando tal incerteza. Ele tá falando que você vai ficar tão pirado que você vai falar assim, será que eu existo? Aí a gente já viu isso lá na filosofia, há muito tempo atrás, né? Os próprios filósofos falavam assim, será que eu existo mesmo? Isso aqui sou eu? Será que não é ilusão? Será que eu não tô no multiverso? Será que eu não tô imaginando que eu existo e que o outro existe? É umas coisas doidas. Eu acho que isso é demais. Eu falo assim, parece que Tá tem dizendo ilusão, né? Exatamente. Aí ele fica pensando, caraca, será que a gente ficou tão questionador de nós? E é uma capacidade de questionar que vem de Deus. Só que quando a gente não se conecta a ele, a gente não tem revelação. A gente só fica no âmbito do questionamento. E a gente não tem compreensão. Fica reto, fica no espírito da confusão. Exato, é o espírito da confusão. Porque você não aceitou. É como se você fizesse assim, Deus, tu me criou? Não, fui eu que me criei. O que é isso? Não preciso de Deus. Não, mas ao mesmo tempo pode ter sido que ele me criou, mas aí não foi. Será que... Aí você fica doidão. Não, mas eu quero e aí aquilo Deus outro. falou Mas eu assim... quero isso. Não, mas eu quero esse tipo. Não, Isso. Não, vai ser Deus. Aí você quer tudo ao mesmo tempo, né? Aí Deus vai falar assim, não, mas fui eu, filha. Quando você aceita, aí pronto, aí acontece um impacto dentro de você. Você fala, pronto, agora eu vou enxergar as coisas porque você se tornou um com ele. E aí os seus olhos começam a enxergar com os olhos do Pai. E aí, inclusive essa ordem que tá aqui é bem interessante, porque ela começa a falar embaixo, que é o seguinte, que depois que você tirou o seu desejo de rejeitar, que é quando você fala assim, pô, parei de rejeitar Deus. Aí, ó, tá vendo? Somente aqueles que entregaram completamente o desejo de rejeitar-se pode saber a rejeição de si próprio é impossível. Então, quando você... parei de rejeitar a Deus, então vou parar de rejeitar a mim também. Aí vou passar a me amar mais. Aí quando você passa a se amar, aí você começa também a amar o outro. Porque você não consegue amar o outro se você não se ama. E quando a gente tem uma visão deturpada de nós, a gente tem visão deturpada do outro. E aí vem ali na ordem. Você rejeita o outro porque você tinha uma auto-rejeição. E aí, daqui a pouco, você começa a entender assim, ó, é possível olhar a realidade sem julgamento e simplesmente conhecer que ela existe. Aí você passa a criar um exercício muito legal. Você passa a olhar para as pessoas e falar assim, isso é isso. Eu não tenho que dar uma opinião, eu não tenho que falar demais. É possível uma pessoa passar na minha frente e eu ficar calada. É possível eu ver uma situação e falar, bom, não tenho nada a ver com isso, não sei. O que é? O que às vezes eu, por exemplo, a gente vê tanta coisa. Eu, por exemplo, é uma coisa que eu não suporto, eu não tenho paciência. Meus amigos já me conhecem. Se eu estiver na mesa, meus amigos, você pode ter certeza, eles não vão fazer fofoca. Porque eu vou chegar e vou chamar a pessoa que tá falando dela e vou falar assim, peraí que eu vou ligar pra ela agora. Vou falar e o povo fica com vergonha. Assim, eu vou ligar agora e vou perguntar se é verdade. Não, falou, fulano tá dizendo que você fez no seu... A pessoa fica doida, o povo fica com raiva de mim já. Eu passo vergonha nos outros, eu passo mesmo, sério. Por quê? Porque eu já caí muito na armadilha da gente querer ficar dando opinião demais dos outros. Não tô falando mal não, tô falando mais ou menos. Eu tô só fazendo um comentário. Não, então vamos fazer um comentário com a pessoa junto. Vamos ver se ela quer o nosso comentário. Vamos ver se ela pediu a nossa opinião. Aí a pessoa fica doida. Sério. Porque... E aí, quando você olha isso daqui, você começa a entender que você consegue olhar pros outros e calar a boca. Porque quando você começa a dar opinião demais sobre os outros, é sinal que você tá com coisas mal resolvidas dentro de você. Toda vez que eu olho pra alguém, alguma coisa me incomoda numa pessoa, aí eu paro e falo assim, tem alguma coisa errada dentro de mim que tá me incomodando. Ou é uma falta, que eu preciso daquilo que a outra pessoa tem, ou eu já tenho aquela parada e tá me incomodando porque eu preciso curar aquilo dentro de mim. E aí, por isso que às vezes é possível você olhar e ficar calado. Principalmente quando a gente nem escutou todos os lados da história, né? Mas aí isso não tá no livro, isso é uma opinião à parte. Eu sempre tento ser mais técnica e focar aqui no que tá no livro por isso. Só explicando de um jeito mais fofo, vamos dizer assim. E aí depois ele vem aqui, ó. A paz é uma herança natural do espírito. Se você não tem paz, é porque sinal que tá faltando conexão com o Espírito Santo. Eu já vi pessoas extremamente... por exemplo, quem era Elvis Presley. Um cara que eu vou dar um exemplo prático. Se vocês não viram o filme dele, é um filme extremamente educativo. O cara tinha tudo. Um rei do pop, do rock, do não sei o quê. Eu amo escutar as músicas dele, cabulosão. Mas ele não tinha paz.
Ele não tinha paz. E ele temia a Deus. E ele era um cara que temia a Deus, mas ele tinha temor. Só que ele não buscava se conectar e por outras situações da vida dele, ele não tinha aquela paz. Ele ficava perturbadinho. Já vi gente que... Quantos milionários, bilionários vocês já viram que foram lá e tiraram a própria vida? Não tinha paz. Mas às vezes você vê uma pessoa que ela tem lá um fogão, a geladeira, 5 meninos para criar, divide um pedaço de pão para cada um, mas ele tem a paz. Aí você fala, que negócio é esse? Aí você fica... A situação externa tá ruim, o trem tá feio, mas você tá lá sorrindo. Igual a música que eu já falei aqui uma vez, que é o Vou Passando Pela Prova, Dando Glória a Deus. Tem uma música que essa aí você pode colocar. Não é uma música, assim, melodicamente bonita, mas a letra é ótima. É a letra da minha vida. Todo dia eu fico lá. É um forrozinho que eu fico lá cantando. E aí, quando eu tô chateada, eu vai, Deus, vai, vou passar. Desse jeito. E aí, você consegue ter paz. Pode estar tudo, o mundo tá caindo e não sei o que. Outra situação que também aconteceu comigo. Esses dias eu tava uma confusão, gente. E briga, e eu olhava assim para as pessoas. E por que você tá calma? Mas eu não tô sempre calma, não. Às vezes eu sou meio brava. Não fica parecendo que eu sou sempre calma, não. Porque às vezes eu também viro o leão e falo, que é? Cala a boca! Eu também sou meio brava. Mas é só na hora de me impor, porque tem momentos que você tem que se impor também. Mas em geral eu fico assim, sim. Mas aí Aí sempre uma técnica importante que Jesus usava, e a filosofia ensina, é sempre fazer uma pergunta. Toda vez que você não compreendeu uma situação, ou que você tiver alguma dúvida, ou que você achar que entendeu e outra pessoa falou antes de você abrir a matraca, você faz uma pergunta. Mas você não acha que de repente esse jeito que você está falando possa estar me ofendendo? A pessoa, sim, pois não, uma vez eu estava num relacionamento e eu virei pra pessoa, a pessoa brigando, eu olhei e falei assim, você não acha que esse jeito que você tá falando aí, ele tá me agredindo, não? Dá raiva, dá paciência, tem hora que você tem que treinar a paciência, dá vontade de dar um tapa, mas aí você tem que treinar a pergunta. E pra eu finalizar o raciocínio, a parte que eu achei mais bonita e que me emociona toda vez que eu falo, vocês já viram aquele filme Coach? Voltamos. Nasceu lá na fazendinha. Ah, tá. Aí, é o seguinte. Eu gosto muito de aprender através de filmes. Até perguntei esses dias aí pra Mari se ela tinha visto a Cabana. Eu gosto de falar pro povo, meus seguidores, tudo eu fico, gente, toda vez que eu faço um trem, eu falo pro povo, gente, ó, aprendeu isso, faz o exercício, porque você consegue fixar 2 vezes. E filmes são um ótimo fixador. Aí tem um Coach Carter que tem um texto, que eu não sei se vocês já leram, mas fica aí a dica, que ele fala assim, que nosso maior, eu não vou ler aqui não, porque eu não lembro não, mas nosso maior medo não é deixarmos de brilhar, mas é brilharmos e ofuscarmos a luz do outro. Um negócio assim. Aí, depois procura esse texto aí, que ele é perfeito, maravilhoso, eu escuto, não dá vontade de chorar. E tem uma parte aqui que me lembrou disso. Aí ele fala aqui, quer ver, ó? Quando você não aceita que você foi objeto da criação de Deus e você se conecta como um com ele, você fica no anonimato. Aí, isso daqui significa o quê? O anonimato não significa só no sentido de fama, mas no sentido de você se dispor, a ser usado por Deus. Quando você tem a revelação de que você é uma criação de Deus, você se conecta com Ele, aí 2 coisas vão acontecer dentro de nós. A primeira, você não consegue ficar calado. Você começa mesmo a querer ficar falando de Deus onde você vai. É natural. Porque tá dentro de você, é um trem mais forte que você, e você sem querer espirrou, ai Deus. Aí a pessoa mais só fala de Deus, a gente vira uma cria mesmo. A gente vira lá do fã-clube de Jesus e não tem como negar. E aí, paciência. Se você não gosta, aí acabou. É igual quando alguém não gosta do nosso irmão. A gente também não gosta de você. Então, se você não gosta de Jesus, eu também não quero falar papo com você, não. Me deixa em paz. A gente começa a declarar o tempo todo, porque a gente saiu do anonimato da nossa alma. E a segunda coisa é que a gente começa a agir. A gente começa a agir como quem teme a Deus. E o que é a pessoa que tem a ação de quem teme a Deus? Ela coloca a sua vida para servir. Colocar a vida para servir não significa que você vai botar a sua vida onde quer que você esteja em função do reino. Você pode
Por exemplo, eu já falei algumas vezes isso. Não existe você falar assim, eu vou tirar um tempo para o Senhor. Tudo é para o Senhor. Eu sou do Senhor, a minha vida é do Senhor. Se eu estou fazendo pão, eu estou na padaria, estou fazendo um pão, e aí isso aqui de alguma forma está servindo ao Senhor. Por que está servindo ao Senhor? Porque eu estou servindo aos meus irmãos. E as pessoas gostam de comer pão. Então um dia eu vou fazer uma família feliz porque ela vai ter pão. Tem uma coisa que a gente faz que chama-se efeito borboleta, que é você tem uma atitude aqui e ela pode atingir outras pessoas que você não está nem enxergando ao seu redor, e também já falamos isso aqui no livro. E aí é quando você sai do anonimato, isso começa a acontecer de uma coisa de um jeito muito esquisito que você não tem nem explicação. Aí é o exemplo que eu vou dar da receita do bolo de chocolate. Todos nós temos um talento. Às vezes um talento seu pode ser criar uma pessoa uma pessoinha dentro da sua casa e você vai ficar no anonimato humano. Mas você criou uma pessoa que de repente vira lá, como eu falei, o Elvis Presley. Você não vai saber quem é o pai dele, mas você vai saber quem é o filho. Mas se não fosse o pai, o filho não existia. Aí às vezes o seu talento é saber fazer um bolo de chocolate com R$20. Aí você foi lá e fez um post na internet. Como fazer um bolo de chocolate de R$20? E aí uma pessoa que não tinha dinheiro, mas queria fazer um bolo de chocolate pro filho, viu a sua receita. Você nem sabe, mas a sua receita de R$20 fez a alegria de uma criança que não tinha dinheiro. Aí a mãe ficou feliz porque fez o bolo, o menino ficou feliz porque tinha parabéns, e você cumpriu sua função na terra por um único detalhe. Então, se você aceitou que você é um com Deus, só coloca os seus talentos à disposição do reino. Não importa se estão te vendo agora ou não, mas uma hora Deus vai olhar para você e vai falar assim, filho, olha, você me obedeceu, você me seguiu, você me honrou onde quer que você estava. Aí pode ser que de hoje para amanhã aconteça que nem o menino, como chama? Que é aquele lá, um fenômeno da internet, luva de pedreiro. Eu não entendi nada, o menino do nada que fez não sei o quê. Eu não sei nem o que ele fez, com todo respeito, mas eu não sei nem o que é. E eu sei que todo mundo fala dele e daqui a pouco ele tá segurando a bola do futebol de ouro. De um dia pro outro. Porque Deus quis. E quando Deus quer, a gente não faz nada. Simplesmente é assim. Então, é isso. Gente, obrigada, viu? Amo vocês. Obrigada. Beijo. Bem. Ai, travou de novo. Ai, você. Obrigada a você por nos permitir participar. Vocês, obrigado por esse momento. Amanhã estamos de volta aqui no capítulo 3, número 7, criar versus autoimagem. Bom? Bom dia para todas. Meninas, bom dia. Que Deus abençoe vocês. E vamos colocar em prática o não julgar, né? E principalmente vamos usar isso aí que a gente... Vamos colocar no dia a dia, nas redes sociais. Quando você não tiver nada de bom para falar sobre alguém, não fale nada. Porque às vezes a pessoa, ela já tá no buraco, ela falta isso aqui para ela cair, e você vai lá com a percepção, que não é o conhecimento, e atrapalha alguém. Então, se você não puder dar amor, se você não puder fazer o bem, não faça. Então, vamos praticar isso no nosso dia a dia, com nossa família, com nossos amigos, e principalmente com aqueles que a gente não conhece, que é o mais importante. Beijo, Jana. Beijo, amo vocês. Obrigada, Gabi. Obrigada, Rebeca. Beijo. Pra todo mundo aí da live. Deus abençoe. Bom dia pra vocês. Bom dia. Beijo! Beijo.